Oi, boa noite. Vem ver aqui comigo os destaques de hoje do JG, que está começando agora. Em uma votação acirrada, com diferença de apenas 2 votos, desembargador Lorival Cerejo eleito presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão nos próximos 2 anos. Continuar uma demonstração muito exitosa e ter coragem e entusiasmo para enfrentar os desafios da justiça para seu aprimoramento cada vez melhor, cada vez mais desafiador. Depois da Assembleia Legislativa, hoje foi a vez da Câmara de Vereadores de São Luís aprovar a Lei Orçamentária Anual para 2020 com uma novidade: a inclusão das emendas impositivas ao orçamento. O teto para 2020 chegou a mais de 3 bilhões 497 milhões de reais. A maior parte deste valor é destinado para a saúde, quase 940 milhões de reais. Padre suspeito de golpes em fiéis é preso pela 2ª vez na capital. E ainda, a grande expectativa da rede hoteleira da capital, que espera 100% de ocupação neste fim de ano. Eu já começo o JG com os números preocupantes das mortes por meningite no Maranhão. O número de óbitos deste ano mais que dobrou-se comparado ao ano passado. Com a chegada do período chuvoso, os riscos de infecção aumentam. A meningite é um processo inflamatório das meninges e existem vários tipos da doença, que é classificada de acordo com a causa: bactérias, vírus, fungos e infecções. No Maranhão, no ano passado, foram registrados 102 casos com 17 mortes. Neste ano, esse número aumentou bastante. Até agora, já foram registradas 35 mortes por meningite. Mas a Secretaria de Saúde do Estado descarta a possibilidade de um surto da doença, devido às causas da doença e também por ela ser classificada como uma doença autoimune. Na verdade, casos de meningite sempre vão acontecer. Por mais que esse número a gente considera de fato alto, mas a gente não pode dizer que está um surto. O último caso de morte por meningite foi registrado aqui na UPA do Itaquibacanga, na última segunda-feira. Foi uma mulher de 31 anos cuja identidade não foi divulgada. Por conta do diagnóstico, as pessoas que tiveram contato com a vítima receberam medicação e estão sendo acompanhadas por profissionais. Foi trabalhada aqui uma profilaxia de contatos, que é feito com a medicação chamada rifampicina. Faz a rifampicina, trabalhamos, orientamos os familiares em relação ao contato do caso. Porque a gente prioriza a família, porque é o que convive mais tempo com a pessoa que foi a óbito. No caso, a pessoa suspeita de meningite. Não precisa ficar em quarentena, ela vai tomar a medicação que a gente orientou, já tomou a medicação que a gente orientou, e qualquer coisa eles fazem contato com a gente, ou a gente retorna a essa residência para rever o que está acontecendo. A Secretaria Estadual de Saúde também alerta que o período chuvoso favorece o surgimento de novos casos de meningite e que nas unidades de saúde do estado estão disponíveis vacinas para combater um tipo de meningite. Então, os pré-adolescentes de 11 a 14 anos também podem ir aos postos de saúde tomar essa vacina. Mesmo que já tenham tomado lá na infância, com 1, 2, 3, 4 anos, mas eles precisam tomar, quem tem de 11 a 14 anos. Entendi. A faixa etária preconizada pelo Ministério. Foram 35 mortes neste ano. Eu vou repetir, 35 é preocupante sim. Foram 35 vidas. A polícia prendeu um homem suspeito de se passar por padre para aplicar golpes em fiéis aqui na capital. O detalhe é que o mesmo homem já havia sido preso em outubro, quando ele tentou aplicar o mesmo golpe no deputado estadual Roberto Costa. As informações com Abel Soares.
A polícia prendeu mais uma vez Adeilton Lima dos Santos. Ele é acusado de praticar uma espécie de estelionato religioso. De acordo com a polícia, ele se passava por padre, inclusive de uma paróquia do Quatraque, para pedir doação em dinheiro. Essa doação seria supostamente para a construção, reforma de templo religioso. Eu conversei com o delegado Pedro Fernandes, aqui na SEIC, que esclareceu como e por que Adeilton foi preso. Desde o mês de agosto que nós aqui na SEIC recebemos denúncias, de pessoas que sofreram um golpe de um homem que se passava por padre e pastor e solicitava, pedia dinheiro a fiéis, falando que seriam utilizados, essas quantias seriam utilizadas em obras de caridade, nas construções de igrejas. A partir desses registros de ocorrência, nós iniciamos a investigação e conseguimos identificar o Adeilton Lima como o autor desse golpe. Adeilton, em outubro deste ano, foi detido na Assembleia Legislativa porque tentou fazer do deputado Roberto Costa mais uma vítima deste golpe. Inclusive, o deputado esteve no Jornal da Aguará dando uma entrevista e falou sobre este episódio. Eu mantive contato diretamente com o padre Flávio, o verdadeiro padre Flávio lá do Quatraque. E ele disse para mim que não, que existia já uma quadrilha que desde o mês de agosto que vinha organizando esses golpes. Inclusive, ele já tinha dado uma nota oficial pela paróquia, já tinha feito um boletim de ocorrência na delegacia do Quatraque e pediu que nós ajudássemos ele no sentido de tentar prender essa quadrilha, E assim nós fizemos. No local onde ele foi preso, a polícia encontrou uma lista com o nome de possíveis vítimas de Adeilton. Agora, a polícia continua investigando o caso, até para saber se havia mais pessoas envolvidas ou se ele realmente agia sozinho nesta prática criminosa. Bel Soares para o Jornal da Aguará. Gente, agora olha o que aconteceu no Fórum de São Luís hoje pela manhã. Servidores foram surpreendidos com a sensação de que a estrutura estava tremendo. Muita gente saiu do prédio, assustada, é claro. Na verdade, era uma obra de compactação na lateral do fórum. A construção de um estacionamento no terreno do Ministério Público deixou quem estava no Fórum Desembargador Sarney Costa em pânico por alguns minutos na manhã de hoje. A compactação no solo, feita com esse rolo compactador conhecido como pé de carneiro, causou uma vibração que foi sentida no prédio. A vibração foi sentida por volta das 8h40 da manhã. Com o susto, os servidores evacuaram o local. Mas, segundo a Diretoria de Engenharia do Tribunal de Justiça, a obra não representa nenhum risco à estrutura do fórum. O expediente foi mantido e a obra no terreno ao lado só será realizada aos finais de semana ou à noite. Segundo a direção-geral do Ministério Público, a empresa já havia sido advertida de que a compactação do terreno deveria ser realizada fora do horário de expediente. Ocorre que a empresa já tinha sido advertida verbalmente e por escrito que quando fosse realizar esse serviço, o fizesse ou aos fins de semana ou à noite, devido à possibilidade de que a máquina utilizada, ela realmente causa uma pressão muito grande no chão. Ele se chama rolo pé de cabra, porque ele soca o chão, ele dá como se fosse verdadeiros coices no chão para que o terreno fique mais compactado. E isso, ao pressionar o solo, pode gerar vibrações. O corpo técnico nos trouxe a tranquilidade de que a obra foi que trouxe essa vibração para o nosso prédio, porém não há motivo para pânico. O diretor das Promotorias de Justiça pediu desculpas pelo ocorrido e reiterou que o transtorno aos servidores e aos que estavam no fórum foi uma responsabilidade da empresa responsável pela obra. É uma atitude impensada, tomada pelo engenheiro da obra, pelo empresário, a pessoa que é responsável pela obra, que determinou que fosse feito esse tipo de trabalho. Mas, sanado esse momento inicial de pânico, todas as providências legais e sociais foram tomadas para que voltássemos à normalidade. Segundo esse engenheiro da diretoria do TJ, a vibração ocasionada pelo rolo compressor não tem capacidade de oferecer riscos à segurança de quem frequenta o local. Não se preocupem, porque o prédio continua muito seguro. Eu fui também o fiscal dessa obra de construção do Tribunal de Justiça do Fórum e
Posso garantir a vocês, as fundações aqui são muito parrudas, muito rígidas, muito grandes. O prédio em si, ele é bastante rígido, ele não teria nenhum problema, não teve nenhum problema estrutural, não foi observado assim aparentemente nenhuma trinca, nem coisa nenhuma. Foi simplesmente, aconteceu aqui nesse prédio do fórum, o que acontece geralmente numa estrutura submetida a uma vibração. Mas na hora ninguém sabia disso, é claro que é susto, medo. Muita gente saiu correndo, ainda bem que ninguém ficou ferido. E a seguir, vamos falar sobre a aprovação do valor que será destinado às campanhas eleitorais no próximo ano. A eleição será toda financiada pelo poder público. Está proibida a doação por empresas privadas. Eu volto já já com esse assunto e muito mais. Mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Esse é o orçamento de São Luís para o próximo ano, aprovado em uma sessão bastante extensa na Câmara Municipal, a última do ano. Agora, os vereadores seguem para o recesso e a novidade do ano que vem no Legislativo Municipal são as emendas impositivas dos vereadores. O Parlamento Municipal se reuniu na última sessão de 2019 para votar projetos como a Lei Orçamentária Anual, a LOA. A LOA é um desdobramento do Plano Plurianual, votado a cada 4 anos. Por unanimidade, a Câmara Municipal aprovou a Lei Orçamentária Anual, a LOA. O teto para 2020 chegou a mais de 3 bilhões 497 milhões de reais. A maior parte deste valor é destinado para a saúde, quase 940 milhões de reais. É o principal de todos eles, que ele estima justamente a receita e a despesa para o ano de 2020 da cidade de São Luís. Costumo dizer como se fosse na nossa casa, nós vamos ver agora o que nós ganhamos e quais são as prioridades para a gente gastar no ano que vem. E assim, é um projeto importante que nós estabelecemos um cronograma todo, desde reunião com o Executivo, com os vereadores, audiência pública, abrimos espaço para que os vereadores pudessem contribuir com esta peça e hoje o relatório está sendo apresentado aqui para ser colocado em apreciação do plenário. Para 2020, foi incluído na LOA as emendas impositivas dos vereadores. As emendas impositivas, que cada vereador tem direito, e o nome já diz impositivas, elas representam muito para o futuro da cidade. Por exemplo, 50% dessas emendas precisam ser aplicadas no setor de saúde. Cada vereador, por meio das suas emendas impositivas, 1.025.000, destina esses recursos de forma impositiva, que é lei que nós aprovamos aqui na casa, para a prefeitura executar. Então a prefeitura não terá desculpa de não executar. Esse dinheiro estará em 2020 à disposição do poder público para repassar, destinar para as entidades que nós estamos encaminhando. Uma maneira de obrigar a Prefeitura de São Luís a usar estes recursos destinados pelos vereadores. Sem dúvida, as emendas impositivas, a bem da verdade, já estavam estabelecidas. A grande avanço que nós fizemos na Comissão de Orçamento foi colocar todas essas emendas agora na LOA. Então, a partir de agora, todas as emendas dos vereadores, que constitucionalmente tem que ser 50% para a saúde, 50% para aquilo ele destinar, todas elas estão incluídas já nessa peça orçamentária. A LOA, Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias compõem a gestão orçamentária do município de São Luís. E a política continua em destaque aqui no JG. O Congresso Nacional aprovou ontem a destinação de 2 bilhões e 34 milhões de reais para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A eleição do próximo ano vai ser a primeira eleição municipal financiada com recursos públicos. Sobre esse assunto, eu converso aqui no estúdio com o cientista político Esaú Rômulo. Boa noite, professor, cientista. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. É sempre um prazer falar sobre política com você. Boa noite, Bianca. É sempre um prazer também estar aqui com vocês. Bom, falando dessa aprovação ontem lá no Congresso, financiar campanhas com recursos públicos vai tornar mais democrático para todos? Olha, a gente precisa ter muita cautela com esse tema do financiamento de campanha, porque ele é um assunto muito sensível, porque a gente tenta encontrar mecanismos para que a disputa eleitoral seja a mais justa possível.
de 2015 para cá, a gente proibiu o financiamento privado. As empresas pararam de financiar as campanhas porque havia uma desigualdade muito grande. Só que a gente ainda não achou uma fórmula que seja mais eficaz do que isso. Eu entendo que o financiamento público ele é um caminho muito interessante porque a gente vai ter mecanismos em tese, no papel em tese, mais rígidos para fiscalização disso. Só que definir por si só esse teto, se mais alto ou se mais baixo, é insuficiente para a gente garantir que o jogo político seja jogado de uma forma mais democrática. Bom, são bilhões de reais aí em jogo. A gente está falando de um país que está encerrando um ano com um novo presidente que veio aí, conseguiu levar essa reforma da Previdência para frente, justificando uma economia, contingenciamento de recursos. Como é que você acha que os brasileiros enxergam isso? Então, isso de fato é uma contradição, porque no momento em que um novo governo é eleito com uma pauta de enxugar o Estado, de tocar o aparelho burocrático com uma série de limitações, vídeo que foi a PEC do teto de gastos do governo Temer. Então, é uma contradição o legislativo impor um teto maior para o fundo eleitoral. Sempre diferenciando que o fundo eleitoral é diferente do fundo partidário. E qual é a diferença, basicamente, para quem está assistindo agora ao Jornal da Guará, para entender essa diferença entre o fundo de financiamento de campanha, fundo partidário? Como é a diferença disso? O fundo partidário é um dinheiro regular que os partidos políticos recebem todo ano para o seu financiamento. É um dinheiro público que ele vem de maneira regular. O fundo eleitoral que foi aprovado agora é um recurso para cair para os partidos só em ano eleitoral. E aí ele vai variar de acordo com o desempenho daquele partido nas eleições anteriores. E porque houve um apoio muito grande do chamado centrão, da oposição lá dentro, para aprovar que sejam esses recursos públicos que financiem as campanhas, eles eram prejudicados? Esse debate de quem financia os nossos representantes é um debate muito caro. Por quê? Porque a partir do momento em que você entende que eu sou um candidato e você financiou majoritariamente a minha campanha, eu já entro no meu mandato, no meu primeiro dia de mandato, comprometido não com quem me elegeu, mas com você que me financiou. Então, o propósito do financiamento público é desvincular os representantes políticos dos seus patrocinadores, dos seus incentivadores. Será que a gente vai ter uma campanha diferenciada ano que vem? Eu acho que a gente precisa olhar com bastante calma, porque nas últimas eleições brasileiras, isso do período da redemocratização para cá, o partido do presidente dava o tom das campanhas subnacionais, das campanhas municipais. E esse ano a gente tem uma incerteza muito grande, porque o presidente está sem partido. Hoje, o presidente da República não tem nenhum partido. Então, qual é a orientação de apoio, né? A gente tem um ritual eleitoral muito difícil no Brasil. A gente tem eleição a cada 2 anos. E essas eleições meio que vão dando o termômetro do apoio que você recebeu e que você continua recebendo ou não. Hoje o cenário é muito nebuloso porque a gente não sabe efetivamente se o presidente vai conseguir emplacar um novo partido ou não. O senhor colocou aí com relação a gente ter um presidente da República sem partido, buscando emplacar um novo partido, criar. Bom, numa pesquisa rápida hoje à tarde, eu vi que o Tribunal Superior Eleitoral constatou que tem mais de 70, acho que 72 partidos na fila já para a criação. O país já tem mais de 30. O que você acha dessa quantidade de partidos? O problema da fragmentação partidária no Brasil é histórico, ele não é de hoje, mas o principal problema, na minha avaliação, não é o número de partidos, mas a não diferenciação entre eles. Em correntes ideológicas? Eles são muitos, mas eles são muito parecidos. Para o eleitor, qual é a ideia, qual é o propósito de um partido político numa democracia? Eu conseguir me enxergar
naquela plataforma que está sendo discutida ali. Se eu tenho muitos partidos que não se diferenciam entre si, qual é o propósito de eles existirem então? Então, a gente precisa, mais do que eu concordo que é um número exagerado de partidos, a gente precisa de partidos que tenham uma proposta bem definida, que consigam se comunicar com o eleitor de forma a que eu consiga me identificar naquelas propostas que estão sendo levantadas ali. Por exemplo, essa falta de uma especificidade partidária, de uma ideologia, ou até que se aproximam de outros partidos, essas correntes ideológicas, tem criado dentro do Congresso uma separação ali, tem o centrão, tem a direita, tem a esquerda, os brasileiros acabaram ficando divididos, quem é de esquerda, quem é de extrema direita. Como é que você vê hoje essa polaridade? Hoje o Brasil vive um momento em que a extrema-direita está comandando o Executivo Nacional. Isso é preciso ser dito com todas as letras e sem nenhum pudor. E esse processo de polarização ou de um discurso extremado, ele vai se refletir também nas disputas partidárias e intrapartidárias dentro do Congresso. A partir do momento em que a gente vai começando a esticar esse tecido ideológico, em que a gente vai criando uma ambivalência muito grande entre esses partidos, o diálogo fica muito difícil. Então, a gente tem hoje um cenário extremamente complexo para lidar com a diferença, porque hoje a gente ainda vive os reflexos da criminalização dos partidos políticos. Bom, em que sentido essa criminalização? A gente teve um processo muito traumático para a instituição política brasileira, que foi o processo da Lava Jato. Então, a partir do momento em que eu não me identifico com nenhuma ideologia, que eu não me identifico com nenhum partido político, que eu acho que nenhuma instituição me representa, eu vou abrir espaço para um discurso messiânico, que é um discurso que está fora da política, de que é alguém que vai vir de fora e que vai nos salvar, ou é um discurso autoritário, alguém que vai vir e que vai impor as suas regras, já que não é possível mais confiar em ninguém. Eu acho que a gente precisa reformular a nossa relação com os partidos políticos, porque a gente não inventou ainda uma outra fórmula. A nossa democracia representativa, presidencialista e pluripartidária, ela precisa de partidos políticos fortes. Esaú, é um prazer te receber aqui. Gostaria de falar ainda o resto da noite sobre esses pensamentos. Você sempre traz proposições muito interessantes para a gente. Eu queria encerrar dizendo que existe uma intolerância religiosa no país, uma intolerância racial e também agora uma intolerância partidária, porque quando você assume algum tipo de posicionamento, você acaba sendo atacado por quem não pensa igual a você. É isso mesmo. Não é? Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. O espaço está sempre aberto. Obrigado. Obrigada, boa noite. O desembargador Lourival Cerejo foi eleito hoje presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. Esse assunto é logo depois do intervalo, eu volto já já. Continua aqui comigo. A partir do próximo ano, o Tribunal de Justiça vai ter nova mesa diretora. A eleição que definiu o desembargador Lourival Cerejo para a presidência do Judiciário e o desembargador José Bernardo de Almeida para a vice-presidência foi realizada hoje. Quem acompanhou a eleição foi a repórter Elinalva Cardoso. O desembargador Lourival Cerejo foi eleito o novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão por 16 votos em uma disputa acirrada com Nelma Sarney, que perdeu por 2 votos. Uma disputa acirrada, o que significa que ela foi muito bem democrática. Sensação da responsabilidade que acaba de assumir em continuar uma administração muito exitosa e ter coragem e entusiasmo para enfrentar os desafios
da Justiça para seu aprimoramento cada vez melhor, cada vez mais desafiador. Foram eleitos ainda os desembargadores José Bernardo Rodrigues como vice-presidente e Paulo Velten como corregedor-geral de Justiça. Primeiro, eu agradeço a Deus por essa luta toda e a proteção que recebi durante toda a minha vida, por ter tentado fazer o que é correto, fazer o melhor para o meu próximo, respeitando o meu próximo, tentando ser útil. Muito feliz, né, e pelo reconhecimento dos colegas, pela confiança depositada e dizer aquilo que eu tenho dito. A gente vai aproveitar esse momento para reafirmar o nosso compromisso com a justiça. As instituições democráticas precisam de aperfeiçoamento diário, cotidiano. A disputa apenas entre os desembargadores Nelma Sarney e Lourival Cerejo aconteceu nesta quarta-feira, durante a última sessão plenária de dezembro, como determina o regimento interno do TJ. O plenário estava lotado, os 30 desembargadores participaram da escolha. Cada eleição teve cédula própria, na qual foram incluídos na ordem decrescente de antiguidade os nomes dos desembargadores que concorreram aos cargos. Eminente desembargador Lourival Cerejo, com 16 votos. Eminente desembargadora Nelma, 14 votos. Os eleitos nesta sessão vão comandar o Tribunal de Justiça do Maranhão durante os próximos 2 anos. O mandato começa em abril de 2020 e vai até abril de 2022. Daqui a 4 meses, o desembargador Joaquim dos Anjos, atual presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, se despede do cargo. Quando assumiram, em dezembro de 2017, eu fiz a questão de dizer de que iria cumprir o meu mundus público e que um dos vetores mais importantes era levar a justiça mais próximo da sociedade. Isso tenho certeza que o fizemos. E espero, nesses 4 meses, dar bastante ênfase e entregar a nova mesa diretora a um tribunal como toda a sociedade espera. E a juíza Lavínia Helena Macedo Coelho tomou posse como membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. A solenidade de posse reuniu magistrados e autoridades na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. A juíza Lavínia Helena Macedo Coelho se tornou membro efetivo do TRE na categoria Juiz de Direito. Ela ocupa a vaga aberta com o fim do biênio do magistrado Júlio César Lima Prazeres. Aqui no Tribunal Regional Eleitoral, a gente, além de coordenar todo o processo eleitoral, a gente trabalha com os processos em 2º grau, ou seja, revisando as sentenças do magistrado de todo o Maranhão. Então, é aqui que a democracia se constrói, é aqui que a democracia se aperfeiçoa, né? E, então, é um trabalho muito importante. A juíza é a única mulher da corte, formada por 7 magistrados. É um momento de festa, sempre é um momento de festa, especialmente quando é a doutora Lavínia, que é uma mulher de 20 anos de magistratura e sábia e digna e competente, e o fato de também alegrar essa corte com a presença feminina que estava precisando. Por se tornar membro da Corte Eleitoral, a juíza recebeu também a Medalha do Mérito Eleitoral, ministro Arthur Quadros Colares Moreira. A gente segue para o intervalo. Daqui a pouco você vai ver a expectativa da rede hoteleira da capital para as festas de fim de ano. Mas antes, confira aí a tábua de marés para esta quinta-feira. Uma e 4 tem pré-mar de 5,1 metros. Às 7h38 da manhã tem baixa-mar, com 1,1 metro. A partir de 13 horas e 47 minutos, volta pré-mar, com 5,7 metros. E a quinta-feira termina com baixa-mar de 1,3 metro. Sabe quem está comemorando o fim de ano? A rede de hotéis de São Luís, que neste ano pode ter todos os quartos ocupados. Tem muita gente reservando. Afinal, a capital maranhense tem sim os seus atrativos e que colocam a cidade no roteiro dos turistas. A paisagem é convidativa
E tem muita gente escolhendo esse cenário para receber o ano de 2020. São Luís aparece em um dos maiores sites de reservas de hotéis com uma taxa de ocupação de 89% no período entre 31 de dezembro de 2019 a 1º de janeiro de 2020. Esse dado é registrado até o momento, mas uma pesquisa do Observatório do Turismo aponta que até a festa da virada do ano, esse número chegará a 100%. O ano de 2019 é um ano de muitas conquistas para o turismo do estado do Maranhão. É perceptível o crescente número do fluxo de visitantes em São Luís, no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, na Chapada das Mesas, em todos os destinos que fazem parte dos polos turísticos. E esse ano a estimativa é que de fato a gente consiga alcançar 100% de ocupação nos principais empreendimentos hoteleiros, tanto da capital quanto das cidades turísticas. Nos últimos 3 anos, essa é a primeira vez que a expectativa é de 100% de ocupação na rede hoteleira. O turista procura conforto, mas também quer aproveitar os benefícios de uma cidade litorânea, principalmente essa vista e as festas de Réveillon que acontecem nos hotéis. As reservas para o final do ano começam a ser ocupadas a partir do dia 20 de dezembro. Nesse hotel, todos os apartamentos disponíveis já foram reservados. Está assim, os números são muito bons, a gente pode considerar 100% de ocupação, em especial aqui na Orla Marítima, onde o bairro da Ponta da Areia até Araçagi, todos os hotéis, que já são mais de 5 mil leitos nessa área, estão todos lotados neste período de Réveillon, que compreende 28 a dia 2, né? Nessa área tem 3 grandes réveillões, né? 2 deles é dentro de hotéis, então isso faz com que toda a movimentação do turista está aqui na região. O fluxo de passageiros no aeroporto Marechal da Cunha Machado, entre os meses de janeiro a outubro, já tinha aumentado aproximadamente 5% em comparação a 2018, o que equivale a mais de 60 mil passageiros embarcando e desembarcando na capital. A expectativa até o final do ano é de mais 1,5 milhão de passageiros no aeroporto, de acordo com os dados da Infraero. Desde o início do governo Flávio Dino, o governador tem entendido e tem feito grandes investimentos em relação à infraestrutura dos destinos turísticos do nosso estado, inclusive dotando todos esses destinos de uma maior acessibilidade. Aliado a isso também nós temos uma estratégia muito nítida e muito forte em relação à promoção desses destinos. A participação do Maranhão, do nosso estado, em feiras nacionais e internacionais, ela é crescente e obviamente que estando dentro da prateleira do mercado nacional e internacional, é claro que a gente acaba fomentando a procura pelo destino turístico do Maranhão. E por hoje é só, mas amanhã tem mais JG a partir de 6h30 da noite. Eu, é claro, espero por você, conto com sua companhia. Então, até amanhã. Tchau!